Oi, comunidade PC, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas PC. Hoje eu vim conversar com vocês, psicólogos e estudantes de psicologia, sobre a nova resolução do Conselho Federal de Psicologia para que nós, psicólogos, possamos elaborar laudos, pareceres, atestados, relatórios e declarações. Esses documentos são chamados documentos técnicos do psicólogo e eles são regulamentados, a forma, a estrutura e o conteúdo, né? Eles são regulamentados pelo Conselho Federal de Psicologia. Nós tínhamos uma norma, que era a norma 007 de 2003, que ela foi revogada pela 004 de 2019, que foi revogada pela 006 de 2019. Bem, então, nós hoje, a 004, ela é idêntica à 006. O que aconteceu foi que houve alguns erros de português e eles resolveram fazer a nova resolução corrigindo esses erros. E aí, por isso que nós temos a 006 e não mais a 004, tá ok? Bem, essa resolução, então, como eu disse, ela vai substituir a 007 de 2003. E é importante que a gente saiba o que mudou, porque nós já estamos usando a 007 de 2003 há muitos anos. Nós tem mais de 15 anos usando essa resolução. Então vamos ver aqui hoje o que mudou em relação a laudo e parecer, ok? Atestado, declaração, eu falo em um outro momento. Eu queria dar as dicas para vocês das mudanças em relação a laudo e parecer. Vamos lá? Bem, só para falar de uma forma geral da resolução, ela vai mudar o formato. Eu achei que ficou bem melhor. O formato anterior era um formato de manual, então era um pouquinho complicado para os psicólogos e principalmente para os acadêmicos de psicologia seguir a forma estrutural, né? Como tinha que estar estruturado esses documentos. Agora não, agora ela vem numa forma assim de norma mesmo, de normativa, então está bem mais organizado. Eu acho que fica muito mais fácil para que os psicólogos consigam seguir aquele padrão determinado pelo Conselho Federal de Psicologia. Vamos lá então, vou fazer aqui um quadrinho para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil para comparar, tá ok? Vamos lá para o primeiro quadrinho? Bem, nesse quadrinho aqui, você vai observar que houve uma alteração em relação ao número de normas dispostas no manual, na normativa. Antes, nós tínhamos 5 normas, que eram as normas dos princípios norteadores, né? O que norteava a elaboração desses documentos, parte de linguagem, etc., né? As questões éticas. Depois falava das modalidades do documento, as modalidades eram 4, então nós tínhamos declaração, atestado, relatório e laudo era a mesma coisa, estavam juntos como se fosse o mesmo documento, e parecer. Nessa nova resolução, a gente passa a ter mais outra modalidade de documento, porque separa laudo e parecer, né? Bem, o conceito, finalidade e estrutura também vai mudar, mas já tinha na norma anterior. A validade dos documentos e a guarda dos documentos se mantiveram. Nessa nova resolução, nós vamos ter agora 7 normas. Nós vamos ter os princípios fundamentais, né, que são os princípios norteadores. Nós vamos ter as modalidades de documento, como eu falei, né, agora separando laudo e relatório. Conceito, finalidade e estrutura, mantém essa norma, só que diferente. A guarda dos documentos e as condições de guarda desses documentos também se mantém. Entra aqui, olha, uma nova norma sobre o destino e o envio desses documentos para outros profissionais, como é que isso tem que ser feito. O prazo de validade dos conteúdos dos documentos, isso aí também já tinha nas normas anteriores. E entra mais uma norma sobre a entrevista devolutiva. Como você vai fazer essa devolução verbal através de entrevista para a pessoa que foi submetida àquela avaliação. Na resolução anterior, não tinha nenhuma referência a essa devolução verbal para as pessoas que passaram pelo processo de avaliação, ok? Então, em relação às normas, isso mudou. Uma outra mudança que nós tivemos foi em relação às diferenciações. Como eu tinha falado, hoje, nas normas atuais,
Está bem mais clara essa diferença entre os documentos, mas mais marcante mesmo é a diferença entre laudo e relatório. Como eu disse, né, anteriormente era um documento, era como se fosse um mesmo documento, e hoje separa-se. Olha só, vamos ver aqui no slide. O laudo, a resolução nova, está bem claro, o laudo ele é proveniente de uma avaliação psicológica. Então, para que você redija um laudo, você tem que fazer uma avaliação psicológica, utilizar os procedimentos técnicos, né? Então você pode usar técnicas de avaliação, instrumentos de avaliação, você pode usar todos os instrumentos que você precisa utilizar para que você chegue a uma conclusão, né, sobre alguma coisa que está acontecendo com uma pessoa, com um grupo de pessoas, no que tange a parte psi. Então, assim, esse documento ele é resultado de uma avaliação diferente do relatório. Olha lá o relatório. O relatório não, né? Ele não tem como fim apresentar um diagnóstico. Ele é derivado de um atendimento psicológico. Então, por exemplo, você está fazendo um tratamento de alguma pessoa, você pode passar um relatório como é que está esse atendimento. Mas não significa que você tem que dar um diagnóstico, né? Diferente do laudo, que o laudo, sim, você vai dar um diagnóstico. Lembrando que não precisa ser um diagnóstico de acordo com o CID, né? Ele pode ser um diagnóstico psicológico, da psicodinâmica, do funcionamento psíquico daquela pessoa, ok? Bem, então essa foi a grande diferença de laudo para relatório. Vamos falar agora um pouco da estrutura de laudo? O laudo mudou a estrutura, né? Antes, nós tínhamos obrigatoriamente que compor o laudo com 5 itens, que era a identificação, a descrição da demanda, o procedimento, os procedimentos que você utilizou para chegar àquela análise, àquela conclusão, depois a análise dos resultados e, por fim, a sua conclusão diagnóstica. Na resolução atual, vai se acrescentar mais um item, que são as referências bibliográficas. Em outros vídeos, eu já falei, né, quando eu falava mesmo na resolução 007 de 2003, eu sempre falo que é muito importante você colocar as referências bibliográficas ao final de um laudo, quando você devolve, né, um laudo, porque é um estudo técnico-científico, né, então respeita as normas da BNT. Hoje não se pede mais para respeitar as normas da BNT, mas na resolução 007 de 2003 pedia. Mas em troca, né, se coloca aqui como obrigatório o item de referências bibliográficas, tá ok? Então isso é o que mudou na estrutura do laudo. Outra coisa importante, que acho que é uma mudança dentro de um desses itens, que vale a pena eu ressaltar aqui com vocês, é o item identificação. Na identificação antes não tinha o nome da pessoa que estava sendo examinada. Hoje tem. Vamos voltar aqui para os slides, que eu coloquei aqui os itens que tem que estar na identificação. Vamos lá? Aqui então, olha só, tem que ter o título, laudo, né? O nome da pessoa ou da instituição que foi atendida, se foi um grupo familiar, né? Se foi uma instituição, colocar lá. Esse nome pode ser o nome da pessoa ou o nome social dessa pessoa. O nome do solicitante, quem solicitou a você esse laudo, se foi o Poder Judiciário, se foi uma empresa, se foi uma escola, quem solicitou, ou até o próprio, né, que pode ter solicitado o laudo dele. Então, assim, quem solicitou, você tem lá o espaço para colocar. Outro item é a finalidade, onde você vai descrever o motivo desse pedido, né? Quem pediu, coloca lá um motivo, por quê? Por causa de uma determinada conduta, um determinado comportamento, por causa de, né, o que é que está se pedindo? Coloca lá. O nome da autora ou do autor, no caso, o seu nome completo e o seu CRP. Ah, eu sou estagiário, professora, como é que eu faço? Tem que ir o nome do estagiário e o nome do supervisor com o CRP do supervisor, porque quem responde junto ao conselho por aquele laudo é o supervisor que está cadastrado no conselho, tá ok? Bem, vamos ver agora a estrutura de parecer, e aí nós vamos ver o que mudou em laudo e o que mudou em parecer. Vamos lá? Bom, nesse slide próximo, eu coloco aqui o que mudou no parecer. Você vê que é a mesma coisa, tá vendo? O parecer antes, na resolução anterior, tinha 4 itens, que era identificação, exposição de motivos, análise e conclusão. Nessa nova resolução, ele vai ter que ter 5 itens,
vai entrar lá também referências bibliográficas. E mudou, desses itens, o que mudou foi o item identificação, porque na identificação anterior também era muito sucinta. E agora na identificação, olha lá, nós temos que ter lá escrito que isso é um parecer psicológico, temos que identificar essa pessoa, ou o nome dela, né, ou o nome social, o nome do solicitante, quem solicitou esse documento, a finalidade, tal como o laudo, né, por que ele está sendo solicitado, qual foi o motivo desse pedido, e, por fim, o nome do autor, que no caso é o seu nome. Agora, só que no parecer você precisa ser um especialista em alguma área para fazer esse parecer. Por exemplo, para você fazer um parecer num hospital, você precisa ser um especialista em psicologia hospitalar. Então, na sua identificação tem que ter o seu nome completo, ou o seu nome social, o seu CRP e o título de especialista que lhe dá, né, autoridade para você fazer esse parecer, tá ok? Bem, gente, então é isso aí, né? Essa é a estrutura nova do laudo, a estrutura nova do parecer. Eu espero ter contribuído com vocês. Lembrando ainda, né, que toda resolução ela tem 90 dias depois dela publicada, ela tem 90 dias para ela entrar em vigor. Preste atenção na data desse vídeo, na data da resolução que eu vou colocar aqui, a data da publicação que eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo, para que vocês fiquem ligados. E fiquem sempre atentos, porque nova resolução vindo, eu faço um novo vídeo para vocês, tá ok? Se você gostou desse vídeo, ajudou você, dá o seu like aqui, se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá ok? Tchau, tchau!